Bom dia! Seja muito bem-vindo à primeira live de 2023. Vamos chegando. O tema de hoje, plantas floríferas. O que são as plantas floríferas? Se elas servem para todos os projetos? Se você pode recomendar para qualquer pessoa? Que mais? Se todas as plantas floríferas, elas são de fato bonitas ou não? Vocês vão ver plantas de flores de sol, forrações, arbustos, arbóreas, composições de plantas com flores. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar um bom dia para você que está chegando. E hoje eu vou fazer uma tentativa de algo que eu quis muito fazer o ano passado e não dava, porque eu não tinha um recurso disponível aqui. Eu vou compartilhar as imagens com vocês. Estou muito animada. Fiz um teste, vamos ver se vai dar certo. Quem tá chegando aí? Ferreira, Joselma, bom dia. Rose, minha linda, bom dia. Maria, Adriana, Mora, Recanto das Plantas, Pamela Flores Jardins. Vai colocando para mim de onde você é. Regues, Tevieiras, Casa do Clube Jardim, Boteco do Lalás, Bio Corredor, Ander Oliveira, bom dia. Jennifer, Adriane, J. Xondão Oficial, bom dia, pessoal. De onde vocês são? Vocês me veem bem? Me ouvem bem? Tá tudo certo assim? Coloca aí pra mim. Natal, Rio Grande do Norte, tá calor aí? Natal, Recanto das Plantas. Selma, bom dia. Campo Norte, Goiás. Anderson é de Araucária, Paraná. Mineira morando no estado do Rio. Ai, que delícia, tem praia aí? Que delícia! Se você tá chegando no meu perfil agora e você ainda não me conhece, eu sou Larissa Ribeiro. Lari, para os mais íntimos. Lari, para você que veio tomar um café comigo hoje cedo. Engenheira agrônoma, mestre em agroecologia, especialista em educação ambiental, especialista em paisagismo e jardinagem, criadora do método Jardinista de Sucesso. Temos jardinista de sucesso aqui. A Rose já chegou, quem mais aí? Porteirinha, Minas Gerais. Eu amo Minas. Então tá bom, consegue me ouvir? Sapucaí, Rio de Janeiro. Bacana. E eu tô aqui para contribuir, para ajudar a posicionar muito melhor empreendedores do mercado do paisagismo e jardinagem, seja você que já trabalha nessa área e quer crescer, ou você que quer começar nessa área, mesmo que você não tenha qualquer conhecimento, mesmo que você não tenha dinheiro para investir. É possível crescer e se posicionar muito bem nesse mercado, mesmo com essas condições. Taubaté, São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Pirapozinho. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rose, linda. Quem não assistiu, tem uma live feita com a Rose aqui. Um super testemunho. Bom dia. Vamos lá então, plantas floríferas. Antes da gente começar, eu quero fazer uma observação a vocês. Tudo aquilo que a gente emite, não tenha dúvida nenhuma de que aquilo volta para nós. É a lei, tá? Se a gente coloca para fora ou se a gente deixa fluir conhecimento, abundância, prosperidade, amor, gratidão, enfim, essas coisas vão retornando a nós. Isso, não sei qual é a sua fé, independente de qual for a respeito, mas isso é um princípio de fé. Se você acredita na Bíblia, é bíblico. Se você estuda ou conhece um pouquinho de física quântica, é exatamente a mesma coisa. Por isso, eu quero te fazer um convite nesse momento. Aqui embaixo do chat tem um aviãozinho, tá? Parecendo um aviãozinho de papel. Tem 4 ícones aqui no meu. Deve ser no seu assim também. Clica nesse aviãozinho e compartilha essa live com pelo menos 3 pessoas que trabalham ou que você conhece essas pessoas e sabe que elas querem trabalhar nessa área, tá? Antes da gente se aprofundar no tema de plantas floríferas, compartilhe essa informação. Num primeiro momento, pode ser que esse compartilhamento ele seja até meio forçado, só que o que eu desejo de verdade é que nós possamos crescer, que você cresça muito. E se você gira na escassez, eu já fui assim.
Hoje não mais. Hoje eu tô aqui para oferecer tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu posso, abençoar as pessoas que estão comigo. Mas se você gira na escassez do tipo, eu não vou compartilhar, eu não quero que outra pessoa saiba, porque outra pessoa é o meu concorrente, ou eu posso levantar concorrentes, ou as outras pessoas podem ser melhores do que eu, e você vai retendo o conhecimento, a informação, aquilo que você pode oferecer de bom, você vai girando na escassez. E esse movimento da escassez pequenininho aí, fazendo com que não é meu, é tudo é meu, é tudo é meu, vai fazendo com que você não saia do mesmo lugar, tá? Então compartilha essa live com pelo menos 3 pessoas. Maninho, Rodrigo, Edson Henrique, chegou. Renata, bom dia. Empório das Flores, bom dia. Vamos lá? Compartilharam a live? Você continua me ouvindo, tá? Você não sai da live. Americana, São Paulo... Vocês acreditam? O ano passado nós fizemos muitas lives. Foi um ano bem intenso. E lives para mim já estavam assim umas coisas comuns da minha rotina, né? E já faz um tempo que a gente não faz live, peguei uns dias aí de férias. Tô nervosa? Vocês acreditam no negócio desse? Pois é, tô. Felipe Kita, meu doutor! Bem-vindo, Felipe! Felipe é jardinista de sucesso também, surfista. Grama verde, top, tapetinho, fechadinho. Felipe Kita. Bom dia, meu querido. Que saudade. Que saudade. Vamos lá, então. Plantas floríferas, o que são? E a cada momento em que eu for falando, se você tiver alguma pergunta para fazer, faça. Só que eu vou pedir para que você faça essa pergunta no balãozinho abaixo aqui, bem baixo, tá? De onde eu tô falando. Nesse balãozinho tem um pontinho de interrogação, você escreve ali a sua dúvida, porque assim ela não vai subindo no chat, eu não corro risco de perder, tá? A sua dúvida. Então, no final, eu vou separar e vou responder as dúvidas que vocês tiverem. Não saiam dessa live com qualquer dúvida relacionada ao assunto de hoje. Tudo bem? E eu vou pedir também que os assuntos que talvez você tenha dúvida, tenha questões e não forem pertinentes ao assunto plantas floríferas, que é o nosso tema, você pode até colocar aqui no balãozinho, tá? Mas na quinta-feira nós temos uma live de perguntas e respostas. E é lá onde eu respondo perguntas, todas as perguntas que você tiver dos mais variados temas, tá? Nesse mês de janeiro, nós vamos ficar com essas lives às 7 da manhã. Então, pegue seu cafezinho e vem Orquidário Semearte. Bom dia! Felipe, foi sensacional, Felipe. Sensacional. Entendido, então? Balãozinho, perguntas? Vamos lá. O que são plantas floríferas? Nem tudo é difícil. Existem coisas que o próprio nome já nos diz. Floríferas vem de flores. Então, são plantas que produzem flores, simples assim. E todas as plantas que produzem flores são potencialmente mais bonitas, mais ornamentais por conta das flores, sim ou não? Responde aí para mim. Vou falar mais uma vez. Todas as plantas floríferas, todas as plantas, então, que produzem flores, elas são mais bonitas, mais atrativas, simplesmente pelo fato de produzirem flores? Sim ou não? Coloca aí no chat, quero saber a sua opinião. São mais bonitas plantas que produzem flores? Coloca aí, senão eu não sigo, hein? Sim, não. Sim, não. Sim, sim. Sim, Empório das Flores, o seu nome. Sim, Cantinho das Flores de Areia, também? Não, qualquer dama florescer? Quem dá mais, quem dá mais? Sim, sim. Flavinha, bom dia, não? Sim. Vamos lá, então. Plantas que produzem flores são absolutamente todas as plantas que elas, no momento em que elas estão produzindo sua estrutura reprodutiva, porque as flores nada mais são que isso, são as estruturas de reprodução das plantas, tá? Onde acontece a fecundação com o objetivo pela planta de produzir sementes, de gerar descendentes. Só que nem todas as plantas são mais atrativas pela produção dessas flores, porque depende da flor. Um exemplo muito comum que nós temos, por exemplo,
Ah, vocês conhecem flores de espada de São Jorge? Espada de São Jorge, aquela bem comum. Eu não tenho nenhuma aqui nesse momento, eu nem separei uma imagem para vocês de espada de São Jorge, me ocorreu agora. Exatamente, Cantinho da Natureza respondeu muito bem. Não, fora da florada, pode ser menos... Ah, tá, mas além de ser fora do período da florada, a gente tem flores que têm unicamente o objetivo de reproduzir a planta através de sementes, mas se nós olharmos a flor, ela nem tem lá um grande potencial ornamental, ela nem é tão atrativa, nem tão colorida, né? Enfim, aquelas plantinhas que produzem aquelas flores coloridas e mais exuberantes, elas se tornam muito atrativas por essas estruturas, mas como por exemplo, espada de São Jorge, dionela. As dionelas são arbustinhos, quem aí conhece essa planta? São arbustos com folhagens verde e branquinha, um verde e um branquinho mais amareladinho. E elas produzem flores. E o pendãozinho de flor, eu gostaria muito de ter separado, que eu não ia falar sobre elas. Eu não consigo pegar agora. Ah, eu consigo pegar agora. Vou abrir aqui para eu mostrar para vocês. As flores desse tipo de planta, elas não são tão atrativas assim, mas tem a função na planta. E em alguns casos, a gente até acha que as flores são outras estruturas da planta, que não de fato são. Como, por exemplo, os antúrios. Deixa eu dar uma imagem aqui para mostrar para vocês uma coisa. É muito frequente eu receber imagens aqui no próprio Instagram, no Facebook também, de pessoas que veem estrutura de flores de algumas plantas e não as reconhecem, porque nem cara de muita flor tem. Como, por exemplo, é o caso dessa aqui, ó. Deixa eu ver se consigo ampliar bem grandão para vocês verem. Consigo. Eu vou virar aqui a câmera, tá? Se vai dar certo. Ó, vocês conseguem ver? Esse aqui, ó, é uma dionela. Quem aí conhece? Coloca assim aí pra mim, quem conhece. Quem não conhece, depois dá um Google aí, ou quando for passando pelos lugares, vai olhando mais atentamente. Essa dionela, ela produz essas hastes aqui, ó, hastes florais, hastes de flores, tá? E na ponta, ela tem umas florzinhas bem pequenininhas, tem umas pétalazinhas aí, mas não é de um valor ornamental tão alto, tão grande assim, não é tão bonitona, tá? E ela seca muito rápido. Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, Larissa, isso aqui eu posso tirar? Pode tirar, até porque como essa planta a gente não reproduz por semente, a gente divide as touceiras, ela acaba não tendo para nós nos jardins uma grande função da produção por sementes para que a gente consiga multiplicar essa espécie, tá? É uma flor. Então, olha só, nem sempre todas as plantas que produzem flores vão ter nas flores o seu máximo potencial de beleza, tá? Num caso como esse, eu, Larissa, considero as folhagens mais atrativas. E eu estava falando para vocês sobre os antúrios. Deixa eu... Ó, deixa eu abrir um antúrio aqui para você. Tem uns sites que são travados, né? Por exemplo, o antúrio, ele tem as estruturas de reprodução. Vou pegar esse aqui mais pertinho. A flor do antúrio, ela está nesse pendão do meio. É aqui onde a gente tem as estruturas de reprodução masculina e feminina, tá? E essa parte colorida aqui, isso aqui é uma folha modificada que serve para atrair alguns agentes polinizadores, alguns bichinhos que são atraídos pela cor,
tá? Mas a flor mesmo é isso aqui. Agora, o que a gente normalmente chama de flor não é isso, né? A gente chama isso tudo aqui de flor, uma flor colorida. Por quê? Na nossa ideia, eu vou virar você aqui pra mim. Porque na nossa concepção de flor, flor é aquilo que é colorido, que é bonito, que é mais atrativo. Mas nem sempre é, tá? Plantas floríferas, então, são plantas que produzem flores, que são as estruturas de reprodução. Todas as plantas produzem, dependendo do estágio de vida, dependendo da época do ano, dependendo, inclusive, da forma como ela está sentindo o meio ambiente, tá? Ah, Márcia, fica aqui. Outro ponto muito importante é que a produção das flores, além desses pontos aí que eu disse para vocês, a produção ela acontece também quando a planta está se sentindo ameaçada. Quem aí já viu um jardim, já chegou para fazer um trabalho, para atender algum cliente, e nesse jardim tinha uma planta assim empesteada. Tinha uma planta muito doente, ou uma planta muito empraguejada, muito atacada. Imagina, sei lá, uma ixora cheia de cochonilhas. Só que essa planta estava florindo muito. Orquidário Semearte está aqui com a gente. Já viu uma orquídea doente, atacada, enfim, as folhas estavam muito ruins, mas ela estava cheia de flores? Quem aí já se deparou com isso? Vou explicar o porquê que isso acontece. Ó, minha mãe tá aí. Quer saber? Sim? Muito bem, muito bem. Isso mesmo. Bom dia, Ângela. O que acontece é o seguinte, as plantas, elas produzem as flores para gerar descendentes, como eu acabei de dizer para vocês, e se a planta está numa situação de cuidados ou uma situação de estresse do próprio tempo e ela está sentindo que ela está sofrendo uma ameaça e pode morrer, essa planta ela vai acelerar a produção de flores para que no funcionamento dela ela gere descendentes e possa continuar perpetuando a espécie. Então, plantas, eu citei aqui o semeário, o Arley tá aqui, exatamente, perpetuar a espécie. O meu editor vai ficar louco, né? Porque ele não gosta, ele pede para que eu não fique interrompendo as minhas ideias, respondendo vocês ao mesmo tempo. Vamos lá. As plantas produzem, então, flores, vou recapitular essa fala, tá? As plantas produzem flores quando elas se sentem ameaçadas pela condição de cuidados ou pelas condições externas. Um exemplo, uma estiagem muito forte, tá? Tá sol, tá muito quente, a planta não tá recebendo água suficiente, ela percebe que ela tá sendo ameaçada, ela tá com pouca água disponível e a composição principal das plantas, assim como de todos os animais, é água. Tá faltando, ela tá ameaçada, vai morrer, ela faz de tudo que ela pode, ela usa todos os recursos de energia que ela tem para produzir flores com o objetivo de produzir sementes, porque as sementes têm ali a sua resistência e ela tem chance de dali um tempo, quando a condição do ambiente ficar mais favorável, ela começar a germinar e perpetuar a espécie. Tá? Existem pessoas que propositalmente causam estresses nas plantas com o objetivo de produzir flores. É o caso das orquídeas. Algumas plantas as pessoas fazem isso, deixam uns dias aí sem água, faz a planta passar por um estresse. Eu tenho um pouco de dó de fazer isso, mas tem pessoas que fazem. A planta não morre, porque depois você oferece os cuidados comuns, os cuidados normais, bons cuidados. Produtores de plantas ornamentais, além de um bom manejo, podem também fazer esse tipo de coisa. Não sei se você é produtor de plantas. A Joana, que é da turma 6, ela é produtora de plantas ornamentais. E essa é uma das alternativas que vocês têm para escoarem as plantas floríferas de vocês. Só que é uma condição de estresse. E estresse, se nós forçarmos a planta a produzir desse jeito, estresses não são bons. Plantas estressadas, você pode pensar em você estressado por uma condição mais prolongada. Se você está estressado, o que acontece? Uma das primeiras coisas que acontece?
Fica aí estressado 1 semana, 10 dias, 15 dias. O que vai acontecer com você? Pode ficar doente. A resistência pode cair, a imunidade pode cair, as plantas também. Não é bem imunidade e resistência que a gente diz, mas o funcionamento é o mesmo. E elas podem começar a ser mais atacadas por pragas, por doenças, terem outros prejuízos, tá? Então, bons cuidados de irrigação, de adubação, nutrição, exposição correta ao sol, por exemplo, e por aí adiante, já são muito bons para que a gente produza flores sem que a planta tenha de ser submetida a essas condições, tá bem? Cai os cabelos, Fábio? Fábio aqui também, Fábio. Eu tô com muito cabelo crescendo, mas há um tempo atrás caindo. Ô, Fábio, mas o seu caso aí, se começar a cair os cabelos, não sei se vai nascer de novo, não. Meu marido, ó, casou comigo, cai os cabelos, nunca mais nasceu, hein? Eu acho que isso aí... Fábio, foi você que me disse uma vez, eu deixo sem água? Alguém lá na turma falou. Deixo sem água e é isso aí. Isso! Pessoal, presta atenção. A Rose fez uma fala aqui que é muito importante. Eu comprei uma orquídea florescendo e doente antes de fazer o curso. Hoje eu tô esperta. O que aconteceu com a Rose? A Rose encontrou uma orquídea com flores. Lendo isso, Rose, parece até que agora eu me lembro de uma foto que você tenha mandado no grupo. Se eu não estou muito enganada, eu me lembro de você ter mandado a foto dessa orquídea. O que aconteceu nesse caso? A orquídea estava doente, a orquídea estava ameaçada. Se ela estava ameaçada, correndo risco de vida, ela foi usar toda a reserva que ela tinha para produzir flores na tentativa de continuar a existir. Ok? Uma pergunta que quero que vocês me respondam aí. Plantas floríferas, elas podem ser utilizadas em qualquer projeto que vocês tenham, em qualquer cliente. Você pode recomendar flores para os jardins, para os vasos, que seja um vasinho em algum lugar. Você pode recomendar flores para qualquer cliente, sim ou não? Você que está entrando agora, fiz uma pergunta, estou em silêncio aqui esperando a resposta. Você pode recomendar flores para qualquer cliente, para o jardim de qualquer cliente? Não, nem sempre, desde que tenha sol, não. Por que não? Não. Tá unânime? Não. Por que não? Porque depende do ambiente que a pessoa tem. Que mais? Não. Sim, a Beth votou sim. Até porque depende do estilo de jardim. Depende do ambiente que a pessoa tem. Depende do estilo de jardim. Que mais? Depende mais do quê? Você vai recomendar ou não? Depende da flor. Por que depende da flor, Beth? Depende da espécie. Umidade, seca, etc. Ótimo, Adriano. Depende. Matou a pau. Na visita técnica é necessário algumas conversas. Fábio, se o ambiente for favorável. Tem flores de sombra também. Se o cliente gostar de cuidar e for perfeito. Anturilírio, tem flores que precisam... Ótimo. Reunindo, flores precisam de luz direta ou indireta, depende dos cuidados que esse jardim vai sofrer. Reunindo todas se a pessoa gosta de flor, ótimo. Reunindo todas as respostas de vocês, o que a gente já tem? Grava isso, hein? Presta atenção. Você que já trabalha com jardim, se você ainda não faz isso, você precisa começar a fazer. Se você não trabalha com jardim, mas vai começar a trabalhar, você já vai começar com essa postura, tá? Antes de recomendar qualquer coisa, a gente precisa visitar o local, visitar o espaço que vai receber as plantas, o jardim e os vasos. E você vai conhecer esse local, vai fazer um levantamento.
tá? Das condições que ele tem, de sol, sombra, ventilação e tal. Além disso, além do local, você vai também conversar com o seu cliente, com a pessoa que vai estar ali cuidando ou, teoricamente, estaria ali disponível para cuidar daquelas plantas. Existem pessoas que vão chegar para vocês, claramente já vão falar assim, fulano de tal, eu quero planta, mas assim, eu quero planta que não precisa cuidar. E se, dependendo da espécie que você colocar, que você recomendar, as plantas elas são muito exigentes. Em que, Larissa? Exigente em quê? Exigente em rega, exigente em adubação, exigente em poda de limpeza, exigente em ter que ficar replantando, tá? Se o cliente já deixou muito claro que ele não quer plantas que exijam muitos cuidados frequentes, aí você já tem que começar a analisar se você vai precisar pelo menos de plantinhas assim que não precisam de muita água. Você que trabalha com manutenção de jardim, esse é um momento de você entrar com a sua oferta de serviço para que o cliente entenda que ele tem em você um parceiro. Você vai cuidar de todos os pontos que as plantas precisam para ficarem muito bem. Cuidado com pragas, doenças, nutrição, replantio e tal, que são coisas que não vão ser diárias. Só que existem plantas de flores que precisam de rega, e a rega é diária, e você não vai estar todo dia na casa dele. Isso é um cuidado dele, das pessoas que moram na casa, ou se a casa tiver funcionário, secretário, enfim, são dessas pessoas. E ele não querendo plantas que deem muito trabalho na rega, você não vai fazer recomendação, mesmo que você seja apaixonado por flores. Não vai fazer, tá? Porque o jardim não é seu, o jardim do cliente. Então, você precisa conhecê-lo para que depois faça as recomendações. Em relação às flores, existem as flores de sol, as flores de sombra e as flores de meia sombra. Eu trouxe algumas aqui para vocês de sol mais resistentes, forrações, plantas trepadeiras e vou mostrar, tá? O que mais aqui? Plantas de plástico. Jamais recomendaria plantas de plástico. Plantas artificiais. Por quê, pessoal? Ontem, inclusive, nos stories falei sobre isso. Plantas artificiais não trazem qualquer benefício relacionado à qualidade de vida das pessoas. Qualidade de vida direta, tá? As plantas, a natureza como um todo, mas no nosso caso nós estamos falando de plantas ornamentais, de plantas para jardim. As plantas, elas trazem muitos benefícios relacionados à redução do estresse, ansiedade. Existem muitos artigos científicos seríssimos, inclusive que falam sobre a aceleração, né? A aceleração da recuperação de problemas de saúde físicos, assim, por exemplo, de uma fratura. E aí a minha recuperação, se eu tenho a condição, a oportunidade de estar em um ambiente com recursos naturais, a recuperação da minha fratura é muito mais rápida do que a de uma pessoa que não a tem, tá? Então, jamais recomendaria plantas artificiais para ninguém. Nem para quem não gosta de cuidar. Para quem não gosta de cuidar, para quem não tem tempo, às vezes as pessoas gostam de plantas, só não gostam de cuidar. Existem plantas resistentes que vão fazer esse efeito e que vão proporcionar essa qualidade de vida tanto para essa pessoa quanto para as pessoas que vivem no espaço, que não precisa produzir flor, tá? Existem plantas artificiais, gente, que elas tem muita cara de plástico mesmo, tá? Você olha e você já sabe, assim, só de bater o olho que não é natural. Isso é feio, mas existem plantas artificiais que são muito bonitas. Elas são boas, são de qualidade, geralmente muito mais caras que a própria planta natural que ela imita, tá? São muito caras. Você olha e você tem uma dúvida. Eu não posso dizer que não tenho absolutamente nenhuma planta artificial aqui em casa, porque eu gosto muito de orquídeas, né? E eu tenho orquídeas que quando acabam a florada, essas que demoram um pouco mais para florirem no ano, dão flores uma vez no ano, por exemplo, existem algumas flores artificiais que, como eu gravo e tal, eu coloco dentro do arranjinho até que ela faça um novo pendão floral. Só que é um artificial muito bonito. E esse artificial, ele não tem aquela carona de plástico, tá? Só que não, quando vocês forem recomendar aos clientes,
estejam bem embasados nos benefícios, porque o que vocês oferecem é muito além de plantas. Se até esse momento você não tem a consciência do impacto que o seu trabalho com paisagismo e jardinagem causa na vida das pessoas, um impacto muito positivo, comece a olhar para isso, porque esse é um diferencial muito grande do porquê você faz o que você faz e é uma força que vai te impulsionar a continuar fazendo mesmo quando você não quiser fazer, mesmo quando tiver um pouco mais desafiador, entendido? Então sim, você pode recomendar flores aos clientes desde que você os conheça, desde que você saiba o comportamento dele em relação às plantas, ao jardim, aos cuidados diários, desde que você se aproprie e traga para si a responsabilidade das manutenções, se vocês fecharem manutenções mais frequentes, mensais, quinzenais, enfim, tá? E aí esses cuidados para manter essas plantas florescendo e com uma alta qualidade, um alto valor potencial, vai estar nas suas mãos e você, estando bem apoiado aí nas técnicas, vai com certeza poder contribuir. O que eu acho de citronela no jardim, depende do jardim, tá, Adriano? Dependendo do jardim, ela pode até ficar bonita assim. Vamos lá. Antes de eu abrir aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês, eu quero só chamar uma atenção aqui para uma estratégia que você pode utilizar durante o desenvolvimento dos seus projetos, ou que não sejam nem os projetos. Talvez você faça recomendações para os clientes, fala, olha, essa planta, aquela planta e tal. Isso vai acontecer se você estiver começando, se você não estiver ainda bem embasado nas técnicas, nas bases do paisagismo. Você pode recomendar ao cliente espécies ou projetar essas espécies de uma forma que a produção de flores, mesmo que as espécies não produzam flores o ano todo, essas plantas elas tenham uma produção de flores escalonada ou parcelada, tá? Enquanto uma planta está florindo, as outras talvez não estejam, mas quando essa parar de florir, uma outra já está florescendo, e assim sucessivamente, e nós podemos ter flores o ano todo, inclusive no inverno, porque existem algumas plantas que florescem no inverno, como o caso das azaleias, por exemplo, tá? Se você morar numa região mais fria, cerejeiras e assim por diante, tá? É importante que você conheça as espécies, período de floração, se ela não der flor o ano todo, e você também conhecer o comportamento dessa espécie onde você atua, onde você atende, onde você mora e na sua região, ok? As regiões são muito diferentes no Brasil, Nordeste uma condição, o Sul, Extremo Sul, outra condição climática, então conheça as espécies, mas conheça também o comportamento dela aí na sua região. Assim você consegue fazer com que o jardim, se o objetivo é flor, que o jardim fique florido o ano todo. Entendido? Agora eu quero compartilhar umas coisas com vocês, inclusive foi uma das perguntas aqui, ó. Cantinho das Flores Areia. Bom dia, Larissa. Olha, gostaria de saber que planta de forração devo colocar em um vaso de palmeira. Eu acho que eu tenho uma foto exatamente assim. Agora eu vou tentar fazer uma coisa que eu tentei muito o ano passado. Ai, cadê? Achei que ia estar mais pertinho. Vou passar uns filtros aqui, você. Quer ver que não vai abrir essa bexiga? Ah, não creio nisso. Nossa, eu fiz um teste e super funcionou. Tô chateada. Não acredito, gente. E eu ainda baixei esse aqui, porque esse aqui... Não vai dar pra eu mostrar pra vocês, acreditam? Separei imagens maravilhosas. Maravilhosas. Deixa eu ver se eu fecho o chat. Não. Eu queria tanto mostrar. Esse filtro aqui, ele me permitia mostrar as fotos pra vocês, mas não me permite mais. Não tenho mais. Não acredito.
Tá bom. Tá bom. Vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte, terminada essa live, eu vou chamar vocês, daqui uns minutinhos, olhem lá nos stories, eu vou deixar espécies lá, era tudo que eu ia mostrar para vocês aqui, eu ia mostrar espécies de forrações, espécies de trepadeiras que dão flores o ano todo e que elas são muito resistentes. E resistentes como? Resistentes ao ataque de pragas, resistentes ao ataque de doenças e resistentes a estresse hídrico, ou seja, a falta de água. Ai, Beth, eu fiquei tão contente a hora que eu fiz o teste. Falei, ai, vai dar pra começar a mostrar pra eles, porque tem coisas que eu gostaria de mais recursos para conseguir mostrar. E esse filtro, ele funcionou super bem na hora que eu fiz o teste, mas aqui ele não me dá essa opção. Eu não sei se era na versão teste que... Então, eu vou fazer isso, tá? Deem uma olhada, vou deixar, vocês podem copiar, vocês podem anotar. Essas espécies, elas são realmente muito resistentes e no caso de uma insegurança, na hora das recomendações, vocês têm aí algumas espécies para recomendar que não vão dar tanto trabalho. Existem, em relação a pragas e doenças, algumas coisas que nós precisamos fazer para que as plantas sejam mais resistentes. Só que essas que eu vou deixar para vocês lá nos stories, mesmo que você não faça ou que o cliente não faça tão bem feito, elas têm uma natureza de serem mais agressivas, de serem mais rústicas. Então elas conseguem tolerar até possíveis tentativas de ataques. Entendidos? Que plantas floríferas você recomenda para jardineiros? Eu tenho plantas, eu vou mostrar lá nos stories, tá, Rose? Eu vou colocar as fotos para vocês e as fotos estão lindas. Eu vou tentar depois um outro filtro, vou entrar aqui para fazer um teste ao vivo, só para mostrar para vocês. E aí na quinta-feira, tendo a necessidade de fotos, de imagens, eu trago, tá? A forração, vou mostrar lá. Como as orquídeas, como orquídeas se reproduzem. A gente pode dividir, elas fazem brotos novos, a gente pode reproduzi-las por brotos. Se você não é um produtor de orquídeas, essa é uma das melhores formas. Existem algumas que fazem um bulbo também, você pode utilizar essas estruturas para reproduzir, tá? Quais as famílias de floríferas de manutenção menos complexas foram as que eu trouxe de imagens? Assim que a gente encerrar, eu vou começar a colocar lá nos stories para vocês várias plantas, deem prints, anotem e recomendem sem medo, tá bom? Planta para forração, apenas claridade do pergolado. Qual espécie você indica? Nossa, sabe que há alguns anos eu estava com essa situação. Eu tenho uma cliente maravilhosa, a Zilda, e ela gosta muito de flores, ela gosta muito de cuidar, é uma delícia, o espaço dela é muito gostoso. E ela tem um pergolado, ela queria flor, só que nesse pergolado não bate sol, então é mais desafiador, porque dentro das espécies de plantas ornamentais de sombra, trepadeiras, a gente não tem grande disponibilidade de plantas que produzem flores à sombra, tá? Só que eu consegui uma espécie lá, à base de testes, que aqui na região sudeste, tá, onde eu moro, funcionou legal. Não é uma alta produção de flores, porque a condição em relação ao sol não era mais favorável, só que existe uma planta chamada Ipomeia africana, que se dá muito bem, foi a mesma condição de sombra, mas era uma sombra com muita claridade, tá? E o que eu observei dessa planta é que ela produziu flores, as flores são lindas, super ornamentais, e ela não estiolou. Porque se nós colocamos uma planta de sol pleno, uma planta de meia sombra em condição de sol,
ela não necessariamente morre, mas a produção de flores é bem baixa e a planta ela estiola, né? Ela começa a crescer com espaçamento entre folhas muito grandes, as folhas podem ficar deformadas, podem ficar grandes demais e nesse caso não aconteceu. Então eu tive um excelente resultado com essa planta na tentativa de produzir flores, mesmo que não fosse a condição ideal, tá? Bom dia, Diogo! Tudo bem? Bonsai sou de Minas. É isso, meus amores. Corram para os stories, vou deixar as fotos lá para vocês. Um beijo. Tenham uma terça-feira muito, muito, muito abençoada. E eu vejo vocês na quinta-feira, às 7 horas da manhã. Podem trazer as dúvidas que vocês tiverem, que nós vamos conversar sobre elas, tá? É uma consultoria grátis aí para vocês. E convidem as pessoas que também precisam crescer no mercado do paisagismo e da jardinagem. Um beijo. Fiquem com Deus.